Boa noite, igreja. Quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar podendo adorar a Deus junto com a minha família, junto com o Fábio. Obrigado, Fábio. E agradecer mesmo por essa oportunidade e que Deus abençoe a vida de vocês. Sei que a igreja está... Igreja não, o mundo, né? O Brasil está passando por um momento difícil e só a graça do Senhor para nos abençoar e dar a nós o direcionamento, sabedoria e nos dar também a resposta para os nossos problemas, né? Que Deus te abençoe e abre o seu coração e vamos adorar o Senhor. Deixa o Senhor reinar na sua vida. Deixa o Senhor mudar o que há necessidade na sua vida, na minha vida e na vida de cada um de nós. Amém? Né? E logo estaremos juntos para adorar o Senhor. Então vamos imaginar aqui agora, cada um sentado na sua cadeira e com uma única voz, uma só voz, adorar o Senhor. Amém? Então, aleluia! Vamos adorar o Senhor. Reina em mim, Senhor. Olá a todos, nós temos algumas informações que para nós são muito importantes, então para você também é, e gostaria que você prestasse bastante atenção nos detalhes de cada uma delas.
Nós vamos ter nossa Assembleia Regular no dia 22/5, na próxima sexta-feira, às 20 horas. Se você vai participar, você precisa se inscrever. Então você precisa mandar um WhatsApp ou para o Felipe Aranha ou para o Leandro para fazer a sua inscrição. Aí você recebe o link e participa da reunião, tá bom? Lá você pode falar, dar sua opinião, sua colaboração, que para nós é bastante significativo. Com respeito a dízimos e ofertas, eu preciso da sua ajuda. Nós temos que manter a periodicidade de entrega dos dízimos e ofertas. Se você tem recebido, se você tem tido sustento diário, também não deixe de nos ajudar a cumprir com os nossos compromissos. Nós temos muitas despesas com a igreja e mesmo não estando funcionando todos os dias, nós temos contas a pagar, compromissos assumidos e precisamos da sua colaboração. E um detalhe muito importante, quando você for dar a sua oferta, o dízimo, você especifique, pode fazer até em separado ou de uma vez só que aí você manda um WhatsApp para o celular da igreja dizendo tanto do dízimo, tanto de oferta e tanto para o fundo de missões. Nós estamos com uma dificuldade para o fundo de missões. Como nós voltamos com essa prática e para alguns é novidade, você precisa especificar que a oferta é para o fundo de missões. Isso além do dízimo. Você dá o seu dízimo normal e especifica a sua oferta para o fundo de missões. Isso em uma mensagem para o WhatsApp ou no envelope mesmo, seu de dízimos e ofertas, tem ali as linhas para você fazer isso. Tem dízimo, oferta específica e depois embaixo total. Porque nós precisamos ter o controle disso na nossa administração. Da mesma forma para a construção. Nós encerramos uma parte importante que foi colocar a porta de vidro no hall novo, está ali tudo bonito, também os banheiros foram terminados, as divisórias do banheiro masculino ali onde vão os mictórios. E agora nós temos, assim, basicamente uma última tarefa de grande valor antes de chamarmos para fazer a vistoria do Corpo de Bombeiros. Se nós não fizermos isso, nós não podemos chamar, que é aquela tal escada que sai da galeria e vai lá para o estacionamento externo. Essa escada tem o orçamento de 16 mil e nós estamos pensando em, mais uma vez, fazer uma divisão por cotas desse valor. Então nós precisaríamos de 40 cotas de R$400. Já fizemos valores bem maiores que esses. Sabemos que agora a condição também é diferente financeira de muitos irmãos, mas se você pode formar com outras 3 pessoas, uma cota de 400. Então nós vamos precisar de 40 cotas de R$400 para podermos dar o dinheiro para os nossos construtores e essa escada ficar pronta. Então nos ajude com isso, mas tudo isso precisa ser bem especificado no envelope ou na mensagem sua. Quando você envia o comprovante para a igreja, você precisa especificar tanto o dízimo, oferta para o fundo de missões e oferta para a construção. Nos ajude nesses detalhes, são importantes para que as coisas corram bem aqui na nossa administração. Deus te abençoe. Vamos agora entregar dízimos e ofertas com alegria ao Senhor, porque se temos recebido do Senhor, temos que ter muita alegria em poder devolver para Ele também. Deus te abençoe. Aleluia. Confiamos em Ti, ó Deus. Todo o poder está em Tuas mãos. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão
minha canção e o meu louvor. Boa noite, igreja, graça e paz. Mais um momento para conversarmos com o Senhor. Contar a Ele aquilo que se passa no nosso interior, no nosso coração. A nossa devocional está em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que assim menciona: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando confiamos no Senhor e nele esperamos, diz a Bíblia que Ele trabalha em nosso favor. Às vezes é difícil esperar, pois nós somos muito imediatistas e o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas lembre-se que o Senhor Jesus falou que tudo o que pedirmos ao Senhor, Ele nos concederia. Então peça. Ele vai te abençoar. Deus tem prazer em fazer milagres. Por isso, não se desespere. Aguente só mais um pouquinho e a sua vitória vai chegar. Creio nesta palavra, creio nessa promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. Vamos orar, pedindo a Deus para que se cumpra nas nossas vidas o seu desejo, o teu querer e a tua vontade. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelas oportunidades de poder falar do Senhor. Obrigado por este momento de, mesmo online, Pai, podermos reservar um pouquinho do nosso tempo para dizer a Ti o quanto nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e já fez e ainda fará em nossas vidas. Que tenhamos, Pai, um coração tranquilo, um coração descansado, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que os nossos projetos irão se realizar conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai, tire dos nossos corações toda dúvida, toda incerteza, toda angústia, todo medo. Que possamos ter sabedoria ao lidar com as pessoas, ao lidar com as situações que se colocam diante de nós no decorrer aí do dia. Que possamos, Pai, ter sabedoria no trato para com os nossos filhos, para com os nossos pais, maridos e esposas. Que tenhamos, Pai, um coração que venha refletir o Seu doce amor. Que Teu Espírito Santo venha a se aninhar no nosso coração. Venha a nos conduzir a falar palavras de edificação, a praticar atos que venham agradar o Senhor, a falar palavras que emanem do Seu coração. Por isto, Pai, não permita que tenhamos dúvida quanto ao Seu agir, que possamos ter a certeza que as nossas orações estão sendo levadas até o Senhor e que o Senhor está com os ouvidos inclinados para as nossas petições, para as nossas súplicas, e que os Teus olhos estão voltados para nós e Tua santa e protetora mão estendida, nos guiando, nos protegendo, nos fortalecendo. Seja, Pai, com todos os enfermos, seja, Pai, com todos aqueles que precisam da Tua cura, todos aqueles que precisam de uma reversão em seus diagnósticos, todos aqueles, Pai, que se encontram tristes, sem esperanças, neste momento tão triste pelo qual o país vem passando. Abra, Pai, portas de emprego para aquelas pessoas desempregadas.
Traga clientes, Pai, para os profissionais autônomos e profissionais liberais. Seja, Pai, com todos os membros da nossa igreja, seja com os pastores, seja também com cada líder, com os respectivos ministérios, seja com os idosos, com os jovens, com as crianças. Eu peço, Pai, que o Senhor venha a proteger o teu povo, a não permitir, Pai, que eles venham a se desviar, que nenhum filhinho seu venha a se desviar. Que todos, Pai, que todos possam ouvir a doce voz do Espírito Santo, que todos possam caminhar juntos, caminhar olhando para a cruz, olhando para o Senhor. Esta é a minha oração, que faço agradecida no santo e amado nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite e uma boa pregação. Boa noite, amados e queridos irmãos. Graça, paz e misericórdia sejam multiplicados à sua vida, à sua família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda a verdade, de toda a ordem e de toda a razão. Amém? Hoje e neste momento vamos dar sequência à nossa série de mensagens sobre os mandamentos recíprocos. Tanto as coisas que devemos quanto as coisas que não devemos fazer uns aos outros por sermos corpo de Cristo. E os textos que hoje vão basear o nosso estudo são Efésios, capítulo 4, versículo 25 e Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Por favor, meu irmão e minha irmã, faça comigo o exercício de abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. É importante nós manusearmos a Bíblia nas nossas casas para não perdermos os bons costumes. E assim diz a palavra do Senhor, no capítulo 4, no versículo 25, da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Agora, Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10, algumas páginas adiante. Diz assim: Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre a mentira. E eu quero dizer que nós não precisamos pensar muito para concluirmos que a mentira é uma das práticas que não deve ser feita nem aceita, principalmente no corpo de Cristo. Nós sabemos que a mentira é uma prática antiética, imoral e, principalmente, ela é espiritualmente maligna. A palavra de Deus é muito clara em diversas passagens ao afirmar que a mentira é uma prática repugnante aos olhos do Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 6, o escritor do livro aponta 6 coisas que o Senhor odeia, ou ainda 7 coisas que o Senhor detesta, e entre essas coisas estão a língua mentirosa e a testemunha falsa que espalha mentiras. No Novo Testamento mesmo, temos um exemplo clássico, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas, que morreram subitamente porque mentiram aos membros do corpo de Cristo, mentindo assim ao Espírito Santo. Estes são Ananias e Safira, que retiveram para si parte do dinheiro que deveria ser integralmente destinado à tesouraria da igreja. E o Espírito da verdade, que conhece todas as coisas, executou justiça. É claro, irmãos, que esse é um exemplo único e eu diria até mesmo isolado, mas que com certeza serviu de lição para a igreja, que até então era inexperiente, afinal era a igreja dos primeiros cristãos, estavam aprendendo como se comportar no corpo de Cristo, mas que serviu de lição acerca da gravidade da mentira e como a mentira é uma prática que não deve ser tolerada de maneira alguma na convivência do corpo de Cristo. Então, o que é a mentira por sua vez? A mentira, por definição, é essa perversão, essa distorção, essa falsificação da verdade com intenções enganosas. Meramente falar aquilo que nunca aconteceu
não necessariamente se configura mentira. Se assim fosse, nós não poderíamos contar parábolas, por exemplo. Porque o que é uma parábola? Pense nas parábolas de Jesus. São histórias, são ilustrações que falam de personagens que nunca existiram e de acontecimentos que nunca ocorreram. Mas isso não quer dizer que Jesus estava mentindo ao contar parábolas. Por quê? Porque a mentira ela carrega consigo esse caráter perverso, enganoso e maldito. Se nós analisarmos a origem da mentira, podemos ver que é uma origem devassa e extremamente pecaminosa. Grave, tão grave, sobremodo de ser o responsável, a grande responsável pela corrupção da natureza e da raça humana. A depravação da humanidade é oriunda de uma mentira. O pecado e a maldade, disseminados após entrar neste mundo, só entraram por causa de um engano que foi feito. E nós sabemos que a origem da mentira é diabólica. Jesus, no capítulo 8 de João, diz que o diabo é o pai da mentira, isto é, ele é o primeiro mentiroso, a mentira vem dele. Jesus fala que a mentira é o idioma do diabo. Quando o diabo mente, ele fala em sua própria língua, ou ainda, ele fala do que lhe é próprio. Então a mentira não é só o idioma do diabo, mas também faz parte da sua essência, faz parte da sua natureza e da sua identidade. Então mentir é dar lugar ao diabo. Mentir é cooperar com ele, mentir é expandir o campo de atuação do diabo. Mentir é participar do que o diabo é e assim prestar um grande serviço ao reino das trevas. Por quê? Porque no mundo espiritual, irmãos, existem basicamente dois reinos. O primeiro é o reino de Deus, esse reino que é estabelecido e mantido no amor, na luz e na verdade, e essas três coisas estão entrelaçadas. Isso fica claro em João 3, nós vamos ler. Mas também existe outro reino que é o reino das trevas, que é o contrário do reino de Deus, que é estabelecido no amor, na luz e na verdade. O reino das trevas é mantido, é amparado no medo, na escuridão e na mentira, que também são três coisas entrelaçadas. Então, pensando no reino das trevas, qual é a relação entre a mentira e o medo? Às vezes nós mentimos por medo. Medo de revelar a verdade, ou às vezes nós utilizamos do artifício da mentira para tentar nos livrar ou no mínimo nos proteger dos enroscos da vida que nós mesmos nos submetemos muitas vezes. Mas eu quero dizer, irmãos, que a mentira ela está sempre amparada em bases frágeis. A mentira uma hora ou outra vai ser desmascarada e vai dar lugar à verdade. A mentira não dura para sempre, a mentira ela tem perna curta, ela não vai muito longe. Então tentar se proteger contando uma mentira é um grande erro, é uma besteira e causará um dano muito maior. Isso vai ficar claro, e eu peço que os irmãos abram comigo as suas Bíblias, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, eu vou ler dos versículos 13, Ezequiel 13, dos versículos 3 ao versículo 12. Diz o seguinte: Assim diz o soberano Senhor: Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações, mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor: por causa das suas palavras falsas e das suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor.
Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo paz, quando não há paz. E, quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará, onde está a caiação que vocês fizeram? Esse texto é muito interessante e demonstra que Deus está contra os falsos profetas. Deus está contra aqueles que professam mentiras em seu nome. E esse texto demonstra um ambiente, uma atmosfera tão contaminada pela mentira, ao ponto de que aqueles que estão contando mentiras esperam que essas mentiras que eles contam se cumpram. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados a contar uma mentira que nós mesmos nos acostumamos e acreditamos que de fato ela é verdade. Porque nós estamos tão imergidos nessa mentira e ela ocupa um lugar de verdade no nosso coração. Esse é um estágio muito grave. E a partir do versículo 10, ele cita uma ilustração muito interessante, que mentir é como construir um muro frágil e passar-lhe cal, passar-lhe um reforço, um reboco. Mas esse muro que aparenta ser um muro sólido, ser um muro que consegue dar conta do recado na proteção e no livramento, logo quando vem a primeira chuva torrencial, ele não aguenta. Pode ser o reforço que for, meu irmão. Se o tijolo for podre, se a essência for podre, isto é, for amparado na mentira, vai cair, não vai resistir. Então, irmãos, é um grande erro nós tentarmos nos livrarmos, nos protegermos dos enroscos da vida com a verdade. Não se livre dos seus problemas com a mentira. Não se livre dos seus problemas com a mentira, mas sim com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Assim como Jesus ensina no Sermão do Monte, no capítulo 7, que aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, isto é, sobre as palavras de Jesus, sabendo que Jesus é a verdade, esses sim resistirão à tempestade. Mas aqueles que não edificam sua casa sobre as palavras de Jesus, que é a verdade, sobre outras palavras, esses não resistirão. Porque a mentira não salva ninguém. Quem salva é a verdade. Por mais bem que você minta, por mais convincente que seja a sua mentira. Porque isso é semelhante ao quê? Eu tenho essa folha de papel, levemente amassada, e vou fazer uma ilustração. Vamos fingir que isso aqui é a verdade. Essa é a verdade. Tem aparência de verdade, faz barulho como a verdade, tem cheiro de verdade, tem gosto de verdade. Quem olha para isso aqui sabe que isso é a verdade. Mas, às vezes, existem mentiras assim. Que ainda tem toda a aparência de verdade, ainda fazem barulho como a verdade, ainda aparentam em todas as suas características ser a verdade. Mas quem logo se encontra com isso, vê que isso é frágil e que isso aqui não passa de uma mentira deslavada. Assim como as fake news. As melhores fake news são aquelas que mais se parecem com a verdade. Tem fake news que a gente percebe que são mal feitas e que não enganam ninguém. Mas tem fake news que enganam muitas pessoas por se parecerem demasiadamente com a verdade, mas que também não duram muito tempo. Então, irmãos, recorrer à mentira para ser a sua ajuda é um grande erro. Se você tem medo, não minta. Se você mente por medo, não faça isso. Saia do reino das trevas e venha para o reino de Deus, onde reside o amor. Saia do medo e venha para o amor, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Amém, irmãos? Então, vamos pensar que a mentira, ela, de fato, não dura para sempre. Ela pode até durar um tempo considerável. Por exemplo, José que foi entregue à morte, né, foi vendido pelos seus irmãos. E essa mentira durou no coração do pai, Jacó, durante 22 anos. Mas mesmo assim, um dia a mentira acabou, porque a verdade prevaleceu. Então, uma hora, a mentira dá lugar à verdade. E também a escuridão. Como eu tinha dito, o reino das trevas é estabelecido e mantido no medo, na escuridão e na mentira. Qual é a relação da mentira com a escuridão? O mentir em secreto, agir secretamente, ficar escondido. Esse é um grande erro.
Não pense, irmãos, que as mentirinhas ou que as meias-verdades que são contadas no corpo de Cristo não fazem mal a ninguém. Não pense que eu posso falar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e isso não vai fazer mal para ninguém. Isso vai fazer mal. Não pense desse jeito. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não se usa 1 quilo de sal para 1 quilo de feijão. Pelo contrário, algumas pitadas de sal são suficientes para salgar o quilo de feijão inteiro. Da mesma forma, uma mentira pode prejudicar e muito o corpo de Cristo. Por mais pequena que essa mentira seja, por mais infame que seja, ela pode crescer e se disseminar e prejudicar. Porque, irmãos, até mesmo essa mentira que foi contada em secreto, em segredinho, ela pode se tornar um grande constrangimento público. Ela pode fazer com que você que mentiu seja desonrado publicamente. Nós, como corpo de Cristo, não temos a intenção de difamar ninguém, de desonrar ninguém, de zombar de ninguém. Não temos a intenção de chacotear ninguém, mas nós temos a intenção de estabelecer a justiça e a verdade para dar seguimento no trabalho, para continuarmos exercendo a nossa função dentro do corpo de Cristo. Então, se existe uma mentira generalizada, manifesta e clara, isso precisa ser resolvido publicamente, para que todo o corpo de Cristo esteja ciente. Então, o mentiroso conhecido terá que dar a sua justificativa na frente de todo mundo. Por que ele está espalhando esses boatos? Isso pode gerar uma grande desconfiança na pessoa que mente, dos irmãos para com a pessoa que mente. Porque difícil coisa é acreditar no mentiroso depois que este tem a fama de mentiroso. E às vezes, esse mentiroso até tinha uma verdade posteriormente que ajudaria, mas que por causa da marca deixada pela mentira na sua vida, ninguém mais dá crédito a ele. Isso é experimentar um pouco do que é a gravidade da mentira. Então você que mente, conte a verdade. Você que mente para a esposa, você que mente para marido, você que mente para amigo, você que mente para filho, mente para pastor, mente para pessoas e esconde isso, saia da escuridão, porque isso não durará para sempre. A melhor coisa é um pecador arrependido, é um mentiroso confessar a sua mentira, do que a luz se projetar sobre essa mentira de maneira que exponha todas as suas vergonhas. Isso vai acontecer se você não se arrepender. Então a verdade é sempre melhor. Saia da escuridão e venha para a luz. Conforme está escrito em João 3, como eu disse que nós leríamos. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então venha para a luz, irmãos. Sim, a luz é esse lugar onde as más obras são manifestas sim, são reveladas sim, mas a luz é esse lugar maravilhoso onde Deus habita. Venha você para a luz, porque você vindo para a luz, entendendo que você não é nada diante de Deus, mas Deus te ama mesmo assim, e que Deus te perdoa, e que Deus é compassivo com você, você fica na luz e a sua mentira fica no reino das trevas. Você não precisa mais se submeter a isso. Esse fardo, esse grande peso que você carrega, essa angústia, saia disso, saia da escuridão e venha para a luz, onde tudo se vê claramente e onde Deus habita, que é o melhor lugar para se estar. Então essas são as relações, essas são as grandes pelejas que o reino das trevas luta contra o corpo de Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa sobre o diabo. Jesus, ele tem como missão, na sua jornada messiânica, resgatar, e eu gosto de usar esse termo, resgatar a nossa identidade celestial do céu, restaurar aquilo que foi perdido por causa do pecado. E ele está o tempo todo nos ensinando que nós devemos almejar com que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como é feita no céu. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fixar os nossos olhos nas coisas do céu, nas coisas que são eternas.
nas coisas que não vemos, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Então Jesus sempre ensina para a gente que nós somos cidadãos do céu e que nós devemos pensar de acordo com o céu aqui na terra. Nós devemos desejar que o reino de Deus venha para a terra e seja espalhado para todos os cantos do mundo. E o diabo, ele é alguém que esteve no céu um dia. O diabo, ele sabe como o céu funciona. Ele conhece o RH do céu. Ele conhece a lógica do céu. E é justamente quanto às coisas do céu, quanto às coisas de Deus, que o diabo tenta nos enganar, não quanto às coisas dos homens, irmãos. Esse é o principal esforço do diabo desde o princípio. Ele tenta nos enganar, porque ele não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Ele quer que a gente duvide da lógica do céu. Ele quer que nós não acreditemos naquilo que do céu é revelado para nós. Por exemplo, o diabo faz mais ou menos assim. Não faz sentido uma cobra falar. Não faz sentido uma mula falar. Não faz sentido o mar se abrir com um homem levantando um cajado. Não faz sentido um homem passar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Não faz sentido o machado flutuar das águas. Não faz sentido uma virgem conceber à luz um filho. Não faz sentido 5 pães e 2 peixes alimentarem uma multidão de milhares de pessoas. Não faz sentido alguém caminhar por sobre as águas. O diabo, ele quer confundir a gente quanto a essas coisas que são realidade no céu, mas que nós não estamos acostumados a ver na terra. É com esses textos que o diabo vai nos enganar. O diabo não quer, se existir, por exemplo, um texto, Abraão subiu ao monte. Esse texto é muito tranquilo para a gente, não há muita dificuldade em crer nisso, que Abraão subiu ao monte. Mas se existir um texto dizendo Abraão foi arrebatado em espírito, esse é mais difícil da gente acreditar. E é justamente nesse que o diabo tenta nos atingir e distorcer a nossa visão. Ele fala, não tem lógica um homem caminhar sobre as águas. Tem lógica, mas é a lógica do céu, que é o que Jesus quer que nós acreditemos sempre. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que aquilo que nós não conseguimos alcançar com a razão e com a lógica dentro do nosso intelecto humano e natural deste mundo, aí sim nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para os milagres, para aquilo que é sobrenatural. O que nós não alcançamos com a lógica, alcançamos com a fé. Mas o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não vemos. Podemos definir a fé como o entendimento, como a compreensão e a convicção da existência da lógica do céu. Então, o que é a fé? A fé é acreditar. Acreditar de fato na lógica do céu. Então, existe lógica sim, mas é a lógica do céu que nós alcançamos com a fé. E o diabo, ele tenta, ele inflama dizendo, mas não faz sentido. Será que aquela teoria de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, será que isso não é uma teoria a se pensar, a se avaliar? Será que não faz sentido pensar nisso? Porque ele tenta nos enganar, ele tenta roubar de nós a nossa esperança, aquilo que é mais sobrenatural, ele tenta confundir a nossa mente. Como que ele faz isso? Enganando, mentindo, difamando, caluniando, porque ele é especialista nisso, porque ele é mentiroso desde o princípio. Na lei mosaica, por exemplo, lembremos do Nono Testamento, dos 10 Testamentos. Não dê falso testemunho. O que isto é? Mentir. O que compreende dar falso testemunho? Mentir, caluniar, difamar, fofocar, falar o que não sabe. Falar o que não sabe é o exemplo clássico para mim de dar falso testemunho. Enganar, mentir pejorativamente, isto é, zombar do caráter de pessoas com brincadeiras que difamam pessoas e que depreciam indivíduos. Justificar o pecado não tem justificativa, então se você está tentando justificar o pecado, isso é dar um falso testemunho. Deixar de cumprir uma promessa, tanto para com homens, tanto também com Deus. Em 1 João fala, aquele que afirma que conhece a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Isto quer dizer que é possível mentir sem dizer uma só palavra. É possível mentir com a vida, com as atitudes. Se gabar, enfeitar, exagerar para você parecer aquilo que você não é.
usufruir de méritos que não são seus, mas são méritos de outra pessoa, suscitando assim a arrogância, a vaidade, o orgulho e a prepotência e semeando a discórdia. Isso compreende a mentira, o dar falso testemunho e muitas outras coisas mais. Então, irmãos, qual que é a maneira de nós lutarmos contra a mentira? Primeiro, precisamos identificar. E como que a gente identifica? Tendo uma experiência profunda com a verdade. Então, as nossas orações é para que nós nos aproximemos de Jesus cada vez mais, aprendamos dele, aprendamos da palavra de Deus, meticulosamente, em cada vírgula, aprendamos sobre o que compreende a verdade suprema, para que então, depois dessa experiência com a verdade, nós aprendamos a enxergar as verdades por aí dispersas em conformidade com a verdade suprema. Então nós conseguimos enxergar, discernir quais são as pregações que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e quais são as pregações inspiradas por demônios. Quais são as pregações dos verdadeiros homens de Deus piedosos ou quais são as pregações dos falsos profetas que falam palavra do Senhor quando Deus não os enviou. Então essa experiência profunda com a verdade que é Jesus nos ensina a combater a mentira. Mentiras que contaram para a gente, mentiras que contam para as crianças, desde a infância, relacionamentos, casamentos, bons laços afetivos que acabam por causa de mentiras mal resolvidas. Mentiras contadas por religiosidades doentes e adoecedoras que geram ambientes excessivamente moralistas com uma pregação meritória que faz com que a gente tenha que fazer muita coisa para merecer entrar no céu, para merecer o favor de Deus, esquecendo assim, caindo assim da graça de Deus, e que insistem em tolher a liberdade que temos em Cristo Jesus. Essa pregação meritória de ambientes moralistas e religiosos doentes, isso também é mentira. Jesus fala que quem assim procede é filho do diabo, e quem faz discípulos nesse ensino o torna 2 vezes mais filhos do inferno. Então a minha oração, irmãos, é para que nós conheçamos verdadeiramente a verdade, genuinamente a verdade, para que então a verdade nos liberte das amarras da mentira. E só fazendo uma observação final, que Deus não compete com a mentira, como alegam alguns. Alguns pegam alguns textos da Bíblia e falam que Deus abençoou as pessoas na mentira delas. Falam que Abraão, quando mentiu que Sara não era sua mulher, para não morrer na mão do rei, ele mentiu. Que as parteiras mentiram para preservar a vida dos bebês e Deus abençoou. Que a prostituta Raabe, ela mentiu para preservar a vida dos espias do povo de Deus e Deus abençoou. Não vou negar que essas pessoas sim pecaram. Raabe pecou, as parteiras pecaram ao mentir. Abraão pecou quando mentiu. A diferença é que Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, ele visa um bem maior ao seu povo e ele releva muitas situações, visando sempre um bem maior. Deus é santo, deseja que nós sejamos santos como ele é e não compete de maneira nenhuma com a verdade, mas sempre visa um bem maior. O sacrifício de Jesus já estava predito há muito tempo, mas mesmo assim ele foi efeito a mentira, da traição de Judas. E Judas não perde a culpa por causa disso. Alguém terá de trair o Filho do Homem, mas ai daquele que trai. Então Deus age de maneira inescrutável, insondável, que nós não entendemos muitas vezes. Mas sabemos que Deus, em sua infinita sabedoria, sempre zela pelo bem do seu povo. E graças a Deus por isso, que nos permite refletirmos sobre essas coisas todos os dias e crescermos em santidade de acordo com a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de orar com vocês, para que Deus nos abençoe e nos ensine cada vez mais a zelar sempre pela verdade. Sublime e eterno Deus, glorioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de meditação, de compartilhar boas virtudes uns com os outros, no que diz respeito à proposta dessa série, Pai, e cresçamos assim, Deus, a cada dia, no caráter e na semelhança de Cristo Jesus, na imagem do nosso Criador, a nos revestirmos do novo homem, Pai, a sermos como o Senhor é, cheios de santidade e de justiça provenientes da verdade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina e porque o Senhor nos disciplina em amor, Pai. Peço, Deus, que o Senhor nos santifique na verdade, santifique a Tua igreja na verdade. A Tua palavra é a verdade, Pai, para que nós sejamos um
com o Senhor. E para que nós permaneçamos firmes, Deus, sendo transformados, tendo nosso entendimento transformado a cada dia, até que o Senhor nos arrebate para um lugar onde não existe possibilidade de mentira, Pai. Para que nós sejamos cristãos genuínos e que denunciam a mentira. E não só isso, mas que também falam da verdade o tempo todo. Que são pessoas que tratam o assunto Jesus, o assunto mais importante do dia, todos os dias, Deus. Para que façamos a sua vontade onde quer que estejamos, Pai. E estejamos cingidos do cinto da verdade, Deus, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, estou morrendo de saudade. E que em nome de Jesus tenhamos uma semana abençoada. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É teu querer em mim. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma, Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar,
ao Senhor com vocês. Nós tenhamos uma semana abençoada, guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que nós ouvimos essa noite possa ficar guardado no nosso